Olá e sejam bem-vindos ao canal. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Dom Filipe, também conhecido como Filipe II de Espanha, foi um monarca marcante na história de Portugal, governando como rei de 1581 até à sua morte em 1598. A sua ascensão ao trono português consolidou a União Ibérica sob a dinastia filipina, iniciando um período de transformações significativas no país. Nascido em Valladolid em 1527, Dom Filipe era filho do imperador Carlos V e de Dona Isabel de Portugal. Desde cedo, recebeu uma educação esmerada e preparou-se para assumir o governo dos reinos espanhóis. Em 1556, após a abdicação do seu pai, tornou-se rei de Espanha, herdando um vasto império. A morte do rei Dom Sebastião em Alcácer Quibir em 1578 abriu o caminho para a crise da sucessão portuguesa. Dom Filipe, como descendente direto de Dom Manuel I, reivindicou o trono português e em 1580, nas Cortes de Tomar, foi aclamado rei de Portugal. A sua entrada solene em Lisboa ocorreu em 1581, marcando o início do domínio filipino em Portugal. O reinado de Dom Filipe em Portugal foi marcado por um período de relativa paz e estabilidade. Ele dedicou-se à organização da administração pública, centralizando o poder e reformando as leis. A promulgação das ordenações filipinas em 1595 unificou o sistema legal dos reinos ibéricos e representou um marco importante na história jurídica portuguesa. Dom Filipe também se destacou como um patrono das artes e da cultura. Financiou diversas obras de construção, como o Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa e o Torreão do Palácio da Ribeira. A sua influência na arquitetura portuguesa é evidente em diversos monumentos da época. Dom Filipe faleceu em 1598 no Escorial, em Espanha. O seu filho, Dom Filipe II de Portugal, sucedeu-o no trono português, dando continuidade à dinastia filipina. Dom Filipe deixou um legado complexo na história de Portugal. A sua figura é associada à perda da independência portuguesa, mas também é reconhecido pelas suas reformas administrativas e pela contribuição para a cultura e a arquitetura do país. Dom Filipe II de Portugal, também conhecido como Filipe III de Espanha, reinou sobre Portugal de 1598 a 1621. A sua ascensão ao trono marcou a continuidade da dinastia filipina, iniciada pelo seu pai, Dom Filipe I. Apesar do seu curto reinado, Dom Filipe II foi figura central num período de grandes transformações para Portugal. Nascido em Madrid em 1578, Dom Filipe II era filho do rei Dom Filipe I de Portugal e Dona Ana de Áustria. Desde cedo, recebeu educação esmerada, mas não demonstrava grande interesse pelos assuntos políticos. Após a morte da sua mãe, foi criado pela sua tia, Dona Isabel Clara Eugénia. Em 1598, aos 20 anos, Dom Filipe II foi aclamado rei de Portugal em Lisboa. A sua coroação oficial ocorreu em 1600. No entanto, o novo rei não demonstrava grande interesse pelos assuntos do governo, preferindo delegar o poder aos seus favoritos. Dom Cristóvão de Moura foi nomeado vice-rei de Portugal, assumindo grande parte das responsabilidades administrativas. Mais tarde, o Duque de Lerma, primeiro-ministro de Dom Filipe II em Espanha, também exerceu grande influência sobre o governo português. Em 1601, a corte portuguesa foi transferida para Valladolid, em Espanha. Essa mudança gerou descontentamento entre os líderes portugueses, que se sentiam afastados do poder. Além disso, a nomeação de ministros castelhanos para cargos importantes no governo português também contribuiu para o aumento da insatisfação. Apesar das tensões políticas, o reinado de Dom Filipe II também foi marcado por algumas medidas benéficas para Portugal. O Duque de Lerma promoveu o desenvolvimento da marinha portuguesa e a abertura do comércio com a Inglaterra. Em 1619, Dom Filipe II visitou Portugal pela primeira vez desde a sua ascensão ao trono. Durante sua estadia, presidiu diversas cerimónias importantes e as Cortes de Lisboa juraram fidelidade ao seu filho, o príncipe Dom Filipe, como herdeiro do trono português. Dom Filipe II faleceu em Madrid em 1621, aos 43 anos de idade. O seu reinado foi marcado por controvérsias e insatisfação popular, mas também por algumas medidas importantes para o desenvolvimento de Portugal. Entre os seus principais legados estão a assinatura do Édito de Expulsão Definitiva dos Mouros de Portugal e a publicação das Ordenações Filipinas, que vigoraram como Código Legal Português até 1867. Dom Filipe II foi sucedido pelo seu filho, Dom Filipe III, Filipe IV de Espanha.
Dom Filipe III de Portugal, também conhecido como Filipe IV de Espanha, reinou sobre Portugal de 1621 a 1640. O seu governo foi marcado por desafios internos e externos, revoltas populares e culminando na restauração da independência de Portugal, pondo fim ao domínio espanhol e marcando o início da dinastia de Bragança. Nascido em Valladolid em 1605, Dom Filipe III era filho de Dom Filipe II de Portugal e Dona Margarida de Áustria. Assumiu o trono português em 1621, após a morte do seu pai. Sob a influência do seu primeiro-ministro, o Conde de Olivares, Dom Filipe III implementou reformas políticas que centralizaram o poder em Madrid e aumentaram os impostos em todos os reinos. Essas medidas geraram grande descontentamento entre a população portuguesa. Em Portugal, a insatisfação popular intensificou-se com a chegada da Duquesa de Mantua como vice-rainha em 1634. As políticas fiscais opressivas e a centralização do poder provocaram revoltas generalizadas, como o Motim das Maçarocas em 1637 e a Revolta do Manuelinho em 1639. Em 1640, a insatisfação popular atingiu o seu auge. Um golpe palaciano liderado pelos conjurados derrubou o domínio espanhol e proclamou Dom João, Duque de Bragança, como rei de Portugal. Este evento marcou a restauração da independência portuguesa após 60 anos de domínio espanhol. Dom Filipe III faleceu em 1665, em Valladolid.